Você já parou para pensar que a única coisa absolutamente certa na sua vida é que ela vai acabar? E mesmo assim, mesmo sabendo disso, você continua adiando a conversa difícil, adiando o sonho guardado, adiando a mudança que precisa fazer, adiando até mesmo o momento de olhar para dentro de si mesmo, como se tivesse tempo infinito, como se a morte fosse uma hipótese distante, como se o fim não fosse inevitável. Existe algo perturbador na forma como lidamos com a nossa própria finitude. Sabemos que vamos morrer, todos sabemos. É um único fato universal, inegável, que une cada ser humano que já existiu ou que vai existir. E mesmo assim, vivemos como se fôssemos imortais. A voz que você ouve agora não é de um especialista, é de alguém comum, alguém que também sente demais, que também tenta entender o próprio silêncio e que também carrega dores que nunca soube explicar. A voz que você ouve agora é de uma mente como a sua, uma que também tenta entender o caos. A ciência tem um nome para o que acontece quando lembramos da nossa própria morte: consciência da mortalidade. Pesquisas mostram que quando somos confrontados com a ideia de nossa própria finitude, algo interessante acontece na nossa mente. A consciência da mortalidade gera um estado de ansiedade que aciona mecanismos de defesa para o controle do pensamento que afeta diferentes atividades humanas e processos psicológicos. Mas aqui está o paradoxo. Lembretes sutis da mortalidade aumentam a busca por significado, refletindo esforços para prevenir a ansiedade que os lembretes da morte podem causar. Ou seja, quando lembramos que vamos morrer, nossa mente imediatamente tenta encontrar significado, propósito, algo que justifique nossa existência. O problema é que, na maioria das vezes, em vez de encontrar esse significado, simplesmente fugimos. Psicólogos dizem que essa inação, em alguns casos procrastinação, pode estar relacionada à ansiedade da morte, uma resistência em reconhecer que todos vamos morrer um dia. Você já se perguntou por que adia as coisas mais importantes da sua vida? Não é preguiça, não é falta de tempo, não é nem mesmo falta de capacidade. É medo. Medo de que, se você realmente tentar, se você realmente se comprometer, se você realmente viver, você vai descobrir que não tem tanto tempo quanto pensava. Pesquisas descobriram que lembretes da morte tendem a aumentar atitudes de risco entre homens, mas, paradoxalmente, também podem levar à procrastinação como forma de evitar a ansiedade existencial. Adiamos a vida porque viver de verdade significa aceitar que ela é limitada. Tem algo que seu corpo sabe antes da sua mente aceitar. A ansiedade da morte afeta até mesmo nossos padrões de sono, com pesquisas mostrando uma relação significativa entre ansiedade da morte e procrastinação na hora de dormir, especialmente em homens. Seu corpo está tentando dizer algo. Quando você não consegue dormir, quando sente aquela inquietação sem nome, quando tem a sensação de que está desperdiçando tempo, isso não é paranoia. Isso é sua consciência tentando furar a bolha da negação. É seu organismo lembrando que o tempo não é infinito. Depois eu faço, quando tiver tempo, quando as coisas se acalmarem, quando eu estiver pronto. Essas frases
são mentiras que contamos para nós mesmos. As pessoas frequentemente dizem que planejam fazer algo quando o momento for certo, talvez quando conseguirem um novo emprego, quando tiverem tempo ou quando se aposentarem. Mas aqui está a verdade brutal: não existe o momento certo, não existe depois garantido. O único momento que você tem é agora, e cada depois que você inventa é uma pequena morte da possibilidade. Resultados revelaram que a consciência da mortalidade estava positivamente correlacionada com a ansiedade da morte entre estudantes universitários. Saber que vamos morrer dói, mas não saber ou fingir que não sabemos dói mais. Porque quando negamos nossa finitude, também negamos nossa urgência. Quando fingimos que temos tempo infinito, desperdiçamos o tempo finito que realmente temos. A ansiedade da morte não é patologia, é sabedoria. É seu organismo te dizendo: ei, você tem uma quantidade limitada de batimentos cardíacos, uma quantidade limitada de respirações, uma quantidade limitada de dias. O que você vai fazer com eles? Aceitar a morte não é mórbido, é libertador. Quando você realmente aceita, não só intelectualmente, mas visceralmente, que vai morrer, algo muda. As conversas difíceis ficam menos assustadoras que o arrependimento. Os riscos calculados ficam menos perigosos que a vida não vivida. A vulnerabilidade fica menos ameaçadora que a solidão da máscara. Pesquisas mostram quando pensamentos sobre a morte levam ao medo da morte, isso acontece especificamente em indivíduos que carecem de significado na vida. O problema não é lembrar que vamos morrer. O problema é viver sem significado. Se a morte é certa, o que você está esperando? Não para fazer listas infinitas de coisas que deveria fazer, não para se tornar uma pessoa completamente diferente da noite para o dia, não para viver como se cada dia fosse o último de forma dramática e insustentável, não para parar de fingir que tem tempo infinito, para parar de adiar as conversas que importam, para parar de guardar os sentimentos verdadeiros para quando for o momento certo, para parar de esperar permissão para viver a vida que realmente quer viver. A morte é a única certeza que você tem, e talvez seja exatamente por isso que ela deve ser sua maior aliada, não sua inimiga, não sua obsessão, mas sua conselheira silenciosa. Aquela voz que sussurra: você não tem tempo infinito. O que realmente importa para você? Então você escuta. Este canal não quer a sua atenção, quer a sua confiança. A gente não posta para viralizar, posta para quem volta. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.